tecnologia é algo extremamente presente em nosso cotidiano, variando de computadores pessoais, portáteis ou até eletrodomésticos. Nisso, temos como objetivo destacar a importância dos sistemas operacionais para o desenvolvimento de tecnologias, aprofundando o assunto, mostrando como evoluiu suas classificações e, por fim, exibir o seu uso no momento presente. Antes de começar a falar sobre sistemas operacionais, é interessante a gente falar um pouco sobre quem é Francis Behringer. Francis Behringer é graduado em Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação, tem 25 anos na área de Gestão de TI, ele foi professor e coordenador de pós-graduação em Governança e Melhores Práticas de TI, o que levou ele a ganhar o prêmio Top Desempenho em 2008. Tá, qual que é a importância dele para o nosso contexto aqui que é sistemas operacionais? Bom, Francis Behringer foi o autor do livro Arquitetura de Sistemas Operacionais e Fundamentos de Sistemas Operacionais, que é fundamental para a confecção do nosso tema aqui. Agora que vocês já sabem disso, vamos entender o que é o sistema operacional e, principalmente, quais são as suas classificações. De forma resumida, um sistema operacional é um programa ou até um conjunto de programas que gerenciam os recursos do sistema. A principal função dele é transmitir a linguagem de máquina para a linguagem humana, que seria a linguagem do usuário. Ele é importantíssimo, pois também garante que um programa não interfira no outro. Um exemplo de sistema operacional bem conhecido é o Windows, que de acordo com a Microsoft chegou a ser utilizado por 1,5 bilhão de usuários ao redor do mundo. Também como outro exemplo temos o Linux. Bem simples, não? Agora vamos aprofundar um pouco no assunto. A começar pelos sistemas monoprogramáveis. Como o próprio nome já diz, se caracterizam por permitir que o processador, a memória e os periféricos fiquem dedicados a um único usuário. Nesses sistemas, enquanto o programa aguarda por um evento, como a digitação de um dado, o processador ficará ocioso sem realizar qualquer tarefa. Essa tecnologia foi introduzida na década de 60, onde os primeiros sistemas operativos eram voltados apenas para a execução de um único programa, onde a próxima aplicação deveria aguardar o término desta. Também foi amplamente explorada na década seguinte com a introdução dos computadores pessoais. Um exemplo bem conhecido desse tipo de sistema é o MS-DOS, acrônimo de Microsoft Disk Operation System, um sistema operacional por linha de comando. Agora temos os sistemas multiprogramáveis, a evolução dos sistemas monoprogramáveis. A multiprogramação é o nome dado à característica de alguns sistemas operacionais de rodar diversas aplicações simultâneas, entre aspas, onde na realidade não é bem assim, já que o tempo do processador é dividido entre as aplicações de execução, e a execução das tarefas passa rapidamente de uma para a outra, criando a ilusão de as aplicações ocorrerem de forma conjunta. Eles podem ser classificados como os três tipos: batch, tempo compartilhado e tempo real. Os sistemas batch foram os primeiros tipos de sistemas operacionais multiprogramáveis a serem implementados. Eram armazenados em disco enquanto operavam a execução. Aplicações originalmente processadas em batch são programas envolvendo cálculos numéricos, compilações, ordenações e todos onde não é necessária interação. Os sistemas de tempo compartilhado, ou time sharing, permite que diversos programas sejam executados a partir da divisão do tempo do processador em pequenos intervalos, denominados fatias de tempo, ou time slice. E por último, mas não menos importante, o sistema de tempo real, ou real time. São sistemas onde a execução de tarefas devem ser feitas em prazos compatíveis com eventos externos. Por exemplo, se um avião com piloto automático desvia sua rota, o controle de avião deve ser corrigido imediatamente. Também podemos classificá-los de acordo com a quantidade de usuários, sendo dois tipos, monousuário e multiusuário. Sistemas multiprogramáveis monousuário são encontrados em computadores pessoais e estações de trabalho, onde há apenas um único usuário interagindo com o sistema. Sistemas multiprogramáveis multiusuário são ambientes interativos que possibilitam diversos usuários conectarem-se ao sistema simultaneamente. Estes se caracterizam por ter duas ou mais UCPs,
unidades central de processamento, interligadas e trabalhando em conjunto. Permite que vários programas sejam executados simultaneamente, ou, mesmo que um programa seja subdividido em partes para serem executados simultaneamente em um processador. Os primeiros sistemas com múltiplos processadores surgiram nos anos 60, com o objetivo de diminuir o tempo de processamento para sistemas que envolviam número elevado de cálculos complexos ou que processavam alto volume de dados. Foi nos anos 80 que os sistemas com múltiplos processadores começaram a ser usados amplamente pelas empresas. Passou a ser vantajoso comprar sistemas com muitos processadores ou adicionar processadores a um sistema multiprocessado. Mas, por que exatamente pareceu ser mais vantajoso? O alto custo para o desenvolvimento de processadores mais rápidos levou ao desenvolvimento de sistemas com múltiplos processadores ao invés de sistemas com um único processador. As aplicações atuais cada vez mais demandam poder de processamento e desempenho, que seriam dificilmente alcançadas por uma arquitetura com um único processador com alto desempenho. Atualmente, a maioria dos sistemas operacionais suportam o multiprocessamento. Falando em multiprocessamento, vamos falar agora sobre eles, os supercomputadores. Um supercomputador é um computador cujo desempenho é extremamente grande. A velocidade de processamento de uma máquina dessa supera em milhares até milhões de vezes a de um computador de uso doméstico. Ela também precisa de uma quantidade bem grande de memória RAM para poder armazenar as entradas e saídas de dados do processador. Ou processadores. Sim, um supercomputador tem vários processadores dentro dele. Assim, em média, um computador desses, uma máquina dessas, tem 720 mil núcleos de computação dentro dos diversos processadores que tem nela. Mas o nosso foco aqui é que raio de sistema operacional que gerencia uma máquina dessa. Então, 98% do mercado de supercomputadores utiliza o Linux, que devido ao fato dele possuir o código aberto, possibilita que os desenvolvedores entrem nesse sistema operacional e personalizem ele para que eles possam fazer os cálculos deles lá. Infelizmente, não é para jogar CSGO. Quem dera fosse. Agora que já vimos bastante sobre a parte técnica, vamos focar em alguns exemplos que estão no cotidiano de várias pessoas. Antes de tudo, é necessário realizarmos mais uma definição: os sistemas embarcados. É um sistema microprocessado no qual o computador é dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla. Diferente de computadores de propósito geral, como o computador pessoal, um sistema embarcado realiza um conjunto de tarefas pré-definidas, geralmente com requisitos. Por isso, é feita uma otimização, reduzindo o tamanho, recursos computacionais e custo do produto. Ou seja, são equipamentos eletrônicos que possuem alguma tarefa pré-definida. Essa definição é importante para o tema, já que podemos dizer que os sistemas embarcados possuem sistemas operacionais. Vamos a alguns exemplos. Começando com os sistemas operacionais para celulares, temos o Google Android, o mais utilizado do mundo, sistema padrão de dispositivos como Samsung, LG, Nokia, Motorola e os próprios da Google. Ele possui um código aberto, assim como o Linux, e é por isso que a gente vê tantas diferenças entre um aparelho e outro que usa o Android. A marca é registrada da Apple, o Apple iOS, que é utilizado em aparelhos da Apple como iPads e iPhones. Criado pela Microsoft, o Windows Phone tentou recriar o sucesso que foi o Windows para PC e não teve muito sucesso e foi desligado em janeiro de 2020. BlackBerry e Symbian, os pioneiros de sistemas operacionais móveis. O Symbian já chegou a ter o domínio sobre Android, mas apenas em dispositivos com teclado, que hoje nem são mais fabricados. E o BlackBerry era algo mais profissional para responder e-mails, controlar agendas e compromissos. Agora, alguns sistemas operacionais presentes nas Smart TVs. O Tizen, sistema operacional desenvolvido pela Samsung e presente nas televisões Smart da marca. WebOS, presente nas TVs LG e considerado um dos topo de linha. Android TV, desenvolvido pela Google e presente em algumas televisões Panasonic e sempre TCL. Por fim, mas não menos importante, os smartwatches, começando com o sistema Android Wear, desenvolvido pela Google e baseado no sistema Android.
Tizen of Wearables, liderado pela Samsung com o desenvolvimento da Intel e Vodafone. Permite emparelhamentos com dispositivos da Samsung. WatchOS, desenvolvido pela Apple e baseado no sistema iOS. Nesse momento você deve estar se perguntando, qual é a diferença de um sistema operacional para PC e para um dispositivo móvel? Sistemas operacionais para dispositivos móveis não são tão robustos como os idealizados para computador e notebook. Justamente pelo fato dele ser móvel, seus recursos são limitados e, consequentemente, o seu sistema operacional também. Concluindo a apresentação, vemos que um sistema operacional é um programa cuja função é gerenciar os recursos do sistema, atuando como uma interface entre o computador e o usuário. Eles podem ser monoprogramáveis, de apenas uma instrução, ou multiprogramáveis, várias instruções, lembrando que não são simultâneas, são alternadas. A maioria dos sistemas operacionais suportam multiprocessamento, utilizado normalmente nos supercomputadores. Por fim, sistemas embarcados, em dispositivos móveis, que também utilizam sistemas operacionais.